Ô, rapaz, rapaga, fala meio baixo que o pessoal tá dormindo aqui em casa, não quero acordar ninguém. Seguinte, Bitcoin quando começou, né, pelo menos eu fiquei conhecendo o Bitcoin de uma maneira extremamente negativa, que foram as notícias ligadas à criptomoeda no mercado negro, em especial transações pela tal da Deep Web, né? Então a gente via casos de pessoas que compravam drogas no clandestino utilizando a Deep Web, utilizando a Deep Web e a Bitcoin para fazer transação pela Deep Web, utilizando a Bitcoin como uma ferramenta de troca para obter armas, por exemplo, para enfim, até em tal do caso, né, que é uma lenda, na verdade não é bem uma realidade, pelo menos ninguém provou nada até o momento. A tal da lenda das lolitas na internet, muita gente diz que o pessoal comprava com Bitcoin as lolitas. E isso era possível, né, eles diziam isso na época porque a Bitcoin garantia, em tese, o anonimato da pessoa. E muita gente julga a Bitcoin como uma moeda falha nesse sentido por garantir o anonimato das pessoas. Só que isso está cheio de inverdades. Né? Primeiramente porque se a pessoa usa Bitcoin com uma intenção ruim, a culpa não é da moeda, a culpa não é do sistema. Né? Da mesma forma que eu posso utilizar Bitcoin para, sei lá, ter uma relação sexual com uma criança, cometer pedofilia, por exemplo, eu posso utilizar também reais para isso. E digo mais, é muito mais difícil você encontrar alguém que usou reais para, sei lá, comprar droga, comprar arma, utilizar o sexo infantil, né, para benefício para o próprio bel prazer, né? É muito mais difícil você encontrar alguém que pagou em dinheiro do que alguém que usou Bitcoin para isso. Eu digo isso porque Bitcoin, todas as transações de Bitcoin que você fez na história da moeda ficam registradas na blockchain. Blockchain é uma rede, é como se fosse um livro contábil da Bitcoin. É um livro virtual, logicamente, mas ele tem registro de todas as transações que já aconteceram na história da moeda. Tá? Então, não é bem culpa da moeda, isso aí é culpa do mau caratismo do ser humano, correto? O ser humano é mau caráter, se o ser humano usa a moeda pelo mal, paciência. É, é a mesma coisa que o Santos Dumont se matou quando ele viu que estavam utilizando o avião dele para bombardear cidades. Né? Só que a intenção de Santos Dumont foi a melhor possível, foi transportar pessoas de uma maneira eficiente, de uma maneira revolucionária acima de tudo, de uma maneira que encurtasse o tempo, né, entre uma cidade e outra. Antes você passava meses num barco até chegar da Europa nos Estados Unidos, por exemplo. Com o avião de Santos Dumont você simplesmente começou a atravessar mares, oceanos em questão de horas, né? Hoje em dia você atravessa o mundo em questão de horas, dependendo do avião que você utilize. Dinamite, por exemplo, o Alfred Nobel, ele inventou dinamite e ficou muito triste porque utilizavam dinamite para explodir, para matar pessoas na guerra. Só que a intenção do Alfred Nobel quando inventou dinamite era para explodir barreiras, obstáculos e permitir a construção de estradas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais ágil. E Bitcoin é a mesma coisa. Se o nego utiliza Bitcoin pelo mal, a culpa não é do Satoshi Nakamoto ou de quem trabalha com Bitcoin. Tá? Mas se você ainda assim quer argumentar que não, utiliza Bitcoin pelo mal, então vamos lá, eu vou ler aqui para você. E antes de qualquer coisa, eu recomendo que você baixe este livro, este e-book, que aqui no momento não está em formato e-book, porque eu imprimi ele, né? Mas está aqui. O livro do Fernando Urrich, não sei se você consegue ver aí, Bitcoin, a moeda, deixa eu ver aqui, a moeda na era digital. Tá aqui, bandeirinha do o logo no Instituto Von Mises Brasil, no Instituto Mises Brasil. É a primeira edição, acho que é a única edição que tem também, não tem mais do que uma edição. Esse livro, lançado em fevereiro de 2014, está para fazer já 4 anos. E você vê que o Fernando Urrich era um cara tão adiantado que ele escreveu um livro totalmente detalhado, totalmente explicativo, didático, sobre uma moeda que, bem dizer, está estourando hoje. Ainda assim, tem muita gente que não conhece, muita gente que
é ignorante no bom sentido, tá? É ignorante quanto à moeda e tudo mais. Mas enfim, tem aqui uma parte desse livro do Fernando Ush, eu vou ler para você, que ele diz, né, que a Bitcoin na verdade ela não garante anonimato, a Bitcoin garante pseudônimos, e esses pseudônimos podem ser sim descobertos. Então, não garante anonimato bastante para você fazer o que quer na hora que quer e sair ileso, não, meu amigo. Não vai pensando que é assim simples, tá? Olha só, página 21 aqui. Enquanto as chaves públicas de todas as transações, também conhecidas como endereços Bitcoin, são registradas na blockchain, eu já falei que é blockchain, tais chaves não são vinculadas à identidade de ninguém. Porém, se a identidade de uma pessoa estivesse associada a uma chave pública, poderemos vasculhar as transações do blockchain e facilmente ver todas as transações associadas a essa chave. Dessa forma, ainda que Bitcoin seja bastante semelhante ao dinheiro vivo, em que partes podem transacionar sem revelar suas identidades a um terceiro entre si, é também distinto do dinheiro vivo, pois todas as transações de e para um endereço Bitcoin qualquer podem ser rastreadas. Entendeu? Então, é mais seguro, é mais anti malícia, vamos dizer assim, mais anti-mercado negro, vamos dizer assim, do que o próprio dinheiro fiduciário em si, a própria moeda fiduciária, o dinheiro de papel em si. Né? Porque não interessa se você utilizou aqueles ATMs para fazer transação de Bitcoin, não interessa o que você utilizou, se você fez direto para a internet, do celular, do notebook, se você fez utilizando o navegador Tor, não interessa. Tá? Tudo que você faz mexendo no Bitcoin, você deixa registrado na blockchain, que é esse livro contábil que fica ali na rede, é um livro virtual, código aberto. Então não é tão simples assim você cometer crimes utilizando o Bitcoin. Tá? Mas vamos seguir aqui. É, Nesse sentido, o Bitcoin não garante o anonimato, mas permite o uso de pseudônimo. É diferente, dinheiro garante anonimato, Bitcoin não. Vincular uma identidade no mundo real ao endereço Bitcoin não é tão difícil quanto se possa imaginar. Para começar, a identidade de uma pessoa, ou pelo menos informação de identificação, como se fosse o endereço IP, é frequentemente registrada quando alguém realiza uma transação de Bitcoin em uma página web ou troca dólares por Bitcoin em uma casa de câmbio de Bitcoins. Eu acabei de falar isso aí. Para aumentar as chances de manter o pseudônimo, seria necessário empregar softwares de anonimato como o Tor, e eu falei do Tor também, né? Mas você garante pseudônimo, não o anonimato em si. E ter o cuidado de nunca transacionar com o endereço Bitcoin no qual poderia ser rastreada a identidade do usuário. Praticamente todos os endereços Bitcoin podem ser rastreados, né? Bem dizer, é isso aí. Fica salvo na blockchain. Vou encerrar o vídeo aqui então. Por fim, é também possível colher identidade simplesmente olhando o blockchain. Acabei de falar isso aí. O estudo descobriu que técnicas de agrupamento baseadas em comportamento poderiam revelar as identidades de 40% dos usuários de Bitcoin em um experimento simulado. Uma pesquisa mais antiga das propriedades estatísticas do gráfico de transações Bitcoin mostrou como uma análise passiva da rede com as ferramentas apropriadas pode revelar a identidade financeira e as identidades dos usuários de Bitcoin. Ainda ele vai falar aqui que as exchanges elas utilizam, né, elas exigem que cada usuário seu é, forneça uma série de documentos para que eles possam ser rastreados caso aconteça alguma zica aí do tipo e tudo mais, enfim. Bitcoin pode ser usada para o crime? Qualquer coisa pode ser usada para o crime. Se você tem uma faca em casa, você pode usar essa faca para cozinhar, pode usar para matar. Então tudo vai da intenção da pessoa. Isso não é uma falha da moeda, isso não é uma falha do sistema, não é uma falha da rede, é uma falha do caráter humano. É a mesma coisa que capitalismo. Todo mundo acha que capitalismo é ruim porque o capitalismo incentiva as pessoas a acumularem dinheiro, explorar o proletário e ficarem ricos às custas do trabalho dos outros. Não, cara, não. O capitalismo não é isso. O capitalismo nada mais é do que um sistema de trocas com a moeda como agente intermediador. É simplesmente assim. Tá? Se o ser humano é ganancioso e quer acumular capital para si mesmo, capital mais capital do que é necessário para que ele tenha uma vida boa, aí já a ganância dele não é culpa do dinheiro. O dinheiro então não é o mal é o ser humano, tal como o Bitcoin. Bitcoin não é o mal são as pessoas. Por esse vídeo é isso. Adiós, fui, tchau.